Fala pessoal, eu sou o Caio, analista de ações e estoques aqui da equipe do GA, e no vídeo de hoje a gente vai analisar uma das maiores empresas do mundo, que é a Alphabet, a dona da Google. Então se você gosta de investimentos no exterior, quer aprender, quer entender, quer começar a investir no exterior, fica aí que a análise começa logo depois da vinheta. E só alguns recados aqui antes de começar. O primeiro é que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, tá? O intuito é passar aqui os pontos principais da empresa para vocês decidirem se vale ou não a pena investir, se vale ou não a pena seguir com estudos, mas se vocês quiserem ter acesso às nossas recomendações de investimentos, vocês podem ter acesso se tornando GA Pro nesse QR Code que eu estou deixando aqui na tela, tá? Então escaneie esse QR Code, vocês vão direto para uma página que mostra tudo para vocês, explica tudo sobre o que é ser GA Pro, né? E vocês vão ter acesso às nossas carteiras, inclusive a carteira global que a gente vai lançar no mês que vem, né? E aí sim a gente vai ter algumas estoques lá bem interessantes para se investir, não necessariamente o Google, ou pode ser que o Google esteja lá, então para vocês saberem realmente vão ter acesso realmente só quem é assinante GA Pro, tá? Outro recado, deixa o like, tá, pessoal? Esse vídeo aqui, deixa o like para chegar a mais investidores e se inscreva no canal porque a gente vai trazer mais conteúdos de investimento no exterior conforme o pessoal for gostando, tá? E o último recado aqui é nos acompanhe nas redes sociais, tá? A gente tem um grupo, a gente troca ideia com o pessoal e o pessoal decide que empresas que a gente traz para cá para o canal, e também me segue lá no Instagram que eu sempre abro caixinha para responder diretamente qualquer dúvida que vocês tiverem. Agora sim, começando aqui na análise do Google, tá? Começando um pouco sobre a história e a governança da empresa. Ela foi fundada por uma dupla de empreendedores nos Estados Unidos, tá? O Sergey Brin e o Larry Page, e nasceu oficialmente nos anos 1998, junto com aquele momento da bolha da .com, tá? Se você não está familiarizado com esse termo, mais ou menos ali no final dos anos 90, 98, 99, 2000, teve um boom muito forte de empresas de tecnologia que começaram a fazer IPO na bolsa, começaram a ter fortes rodadas de investimento, gerando uma das maiores bolhas da história recente, né? Então várias dessas empresas não tinham um modelo de negócio sustentável, não tinham receita, não tinham lucro e acabaram conseguindo vender ali seu peixe para o mercado, e muitas delas surgiram nesse mesmo momento. O Google foi um deles e o Google acabou existindo até então, né? Várias morreram e o Google conseguiu mostrar que o seu modelo de negócio era sustentável, tá? Somente em 2004 que a empresa realmente fez o IPO no mercado, né? Antes disso ela teve rodadas de investimento, mas não necessariamente no mercado financeiro, então ela abriu o IPO em 2004 e desde o seu IPO ela seguiu um forte ritmo de expansão, tanto orgânica, né, com o crescimento dos seus negócios orgânicos, quanto através de aquisições, né? Em 2005 a aquisição, por exemplo, do Android, que é o sistema operacional principal aí para celulares que não são o iPhone, tá? A aquisição do Google, aquisição do YouTube, desculpa, em 2006, por um pouco mais de R$ 1 bilhão, e hoje já se estima que o YouTube sozinho já vale mais aí de R$ 100 bilhões, então uma aquisição muito acertada, né? O lançamento do Chrome em 2008, que virou um dos principais navegadores do mundo, a compra, né, ali do Waze em 2011, enfim, então a empresa vem fazendo várias compras e vários lançamentos de produtos e serviços ao longo desses 20 e poucos anos de existência dela, e em pouco mais de 20 anos ela se tornou hoje uma das empresas mais valiosas do mundo, tá? Hoje a Alphabet, na verdade, né, depois da reestruturação que ela fez lá em 2015, né, que ela criou a holding Alphabet para colocar todos os produtos e todas as empresas embaixo da Alphabet, né? Mas eu vou chamar aqui de Google para facilitar, tá, pessoal? Então o Google hoje vale 1,18 trilhões de dólares, tá? Então é uma empresa gigantesca aí no mercado, atua no setor de tecnologia, como todo mundo deve saber. Hoje ela tem dois códigos listados na Nasdaq, tá? O GUG com L no final, que é classe A, que tem direito a voto, e GUG sem o L no final, que é classe C, que não tem direito a voto. Então, na minha visão, faz mais sentido comprar a classe A, tá? Essa GUG com E no L no final, tá, pessoal? E se você quiser comprar direto aqui no Brasil, o código na B3 é GUGLE34, que é a BDR, mas na nossa visão, se você está investindo no exterior, o ideal é você investir diretamente no exterior e comprar diretamente a estoque, tá? Hoje em dia é muito simples de fazer isso, tá? E a cotação das ações do Google é mais ou menos US$ 91 por ação. Bom, e como que o Google hoje ganha dinheiro, né? Qual o modelo de negócio, tá? 70% da receita, mais ou menos, vem diretamente de ads, tá? Sendo do Google, do serviço de busca, né? Então, quando você busca alguma coisa no Google ali, você busca, sei lá, cadeira de criança, você vai ver que tem vários anúncios ali aparecendo e as empresas pagam, né? As empresas, as pessoas pagam para os anúncios delas ficarem o mais em cima possível para atrair mais pessoas possível para comprar os seus produtos, né? Então, o Google ganha bastante dinheiro com isso e também com anúncios no YouTube, né? Então, antes de você clicar nesse vídeo aqui ou quando você clicou nesse vídeo, provavelmente rodou algum anúncio aqui para você
e as empresas pagam para esses anúncios rodarem no Google e o Google ganha dinheiro com essas receitas de ads, né, que são de advertising, que são de publicidade, tá? O restante dos 30% da receita do Google, né, tá bem diversificado, como eu deixei aqui no gráfico para vocês, tá? Então, tem aqui mais ou menos 12% do Google Network, que também são serviços de publicidade, mas é um serviço de publicidade muito mais direcionado, muito mais fora do Google até, né? Então, o Google aqui ele oferece serviços principalmente para empresas, então é uma publicidade um pouco mais profissionalizada, onde ele oferece vários serviços de inclusive publicidade em sites de terceiros. Então, são milhares de sites que o Google tem como parceiro hoje, onde ele faz aparecer ali, por exemplo, o logo da sua marca, o produto que você está vendendo, em diversos sites e aparelhos diferentes, né? Na TV, no celular, no notebook, no tablet. Então o Google ele consegue direcionar melhor essas campanhas de marketing para as empresas, tá? Ela tem aqui também 10% no que ele chama de Google Other, tá? Que é basicamente outros produtos que são da Google, né? Principalmente o Google Play aí, que é aquele serviço de celular, né? O que tem nos smartphones para você baixar jogos, baixar aplicativos. Ali toda a transação que é feita ali, o Google recebe uma taxinha, né? Então se você compra um jogo, pode ter certeza que o Google está recebendo uma taxinha, né? E até mesmo hardware aqui, né? Hardware, onde ele vende ali relógios smart, principalmente relógios para o pessoal do mundo fitness. E os outros 10% aqui mais ou menos no Google Cloud, que é o serviço de nuvem do Google, né? Então se você tem aí acesso ao Google Drive, muita gente paga para ter acesso ao Google Drive com mais gigas, né, com mais terabytes para poder armazenar suas informações, né? Fora o serviço que ele presta também de nuvem para outras empresas. Então, o Google, nesse serviço de nuvem, briga aí com a Amazon, briga com a Apple, briga também com outras empresas de serviço de nuvem, como a Salesforce. Então, ele tem bastante concorrência nesse serviço, tá? E como é uma empresa global, né, o Google, né, como ele é uma empresa global, ele tem receita aqui vindo de vários países do mundo, né? E quando a gente separa aqui, cerca de 48, 50% vem somente dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é, entre aspas, assim, um cliente muito importante pro Google, tá? Mas mesmo assim, ele tem aqui 30% vindo da Europa, ou a Europa, África e Middle Eastern, que é o Oriente Médio, tá? E 16% aqui da Ásia e do Oceano Pacífico, e outras Américas, aqui América Latina, Brasil, enfim, América Central, entra aqui nesses 6%. Então, tem bastante diversificação, mas ao mesmo tempo tem uma concentração muito forte aqui nos Estados Unidos. A tendência é que a gente espere que isso aqui caia ao longo do tempo para ele não ficar com esse risco de exposição de receita, tá? E aqui eu trouxe uma foto para vocês terem ideia da quantidade de produtos e serviços que o Google oferece hoje. Com certeza você usa algum deles no seu dia a dia, né? O Google Maps, o Gmail, o Drive, o calendário, enfim, o próprio Google, o buscador, o YouTube, onde você está vendo esse vídeo. Então, se você quiser saber todos os produtos que o Google oferece, todos eles estão aqui na tela, né? Ou quase todos estão aqui na tela para você ter uma ideia. Falando agora do histórico de resultados da empresa, é sempre importante a gente olhar um pouco o passado da empresa, ver o que ela entregou, como que foram os resultados dela, para entender mais sobre a empresa, né? Entender também como que vai ser o futuro dela, tá? Então o Google ele sempre teve uma história de crescimento muito forte, tá? Então é uma história de crescimento realmente muito importante, tá? Nos últimos 10 anos a empresa cresceu a receita dela cerca de 16,8%, quase 17% ao ano, tá? É um crescimento muito forte para uma empresa que já era grande, tá? O Google já era uma empresa grande em 2016, 2017, por exemplo, e mesmo assim ele continuou crescendo a receita, tá? E ela foi muito impactada, né? O Google, a Alphabet como um todo foram muito impactados positivamente na pandemia, né? Fez a empresa saltar de um patamar de rentabilidade, de receita para um outro patamar muito maior, tá? Então, ali em 2020, 2019, ela tinha uma receita de pouco mais de 170, 180 bilhões de dólares por ano, e depois da pandemia, a aceleração do digital, né? Muita gente jogada ali, que chamaram de 5 anos em um, né? Foram 5 anos de evolução digital em apenas um ano. A empresa está dando uma receita aí, fechou o ano de 2022 com uma receita de 282 bilhões de dólares, né? Então ela acrescentou aí praticamente 100 bilhões em 2 anos, né? Praticamente, então um crescimento muito forte, tá? E tudo isso ela consegue fazer com uma margem EBITDA muito interessante, tá? Então se você olhar essa linha aqui, é justamente a margem EBITDA que roda aqui cerca de 30%, né? Teve um momento ali fora da curva que foi justamente 2021, onde ela cresceu demais, né? Onde os serviços dela foram muito demandados e aí ela conseguiu diluir bastante os custos e teve um ganho de margem EBITDA muito forte, mas a gente vê que já está desacelerando e voltando ao normal, tanto o crescimento quanto as margens dela para próximo de 30%, né, no ano de 2022, tá? E mesmo ela tendo uma margem assim, de 30%, para uma empresa de tecnologia, a gente imaginaria uma margem EBITDA maior, né?
a tendência é que empresas de tecnologia tenham custos baixos e margens muito altas. O que acontece é que o Google, né, a Alphabet como um todo, tem uma questão peculiar ali no modelo de negócio dela, é que ela tem custos elevados na operação dela, tá? Então ela tem que pagar muitos data centers, ela tem que pagar muitos navegadores de internet para ela poder disponibilizar as informações dela e as publicidades dela nesses players, né? Ela tem que pagar muitos as desenvolvedoras, né? Por exemplo, a Apple, ela pega um pouco da receita ali que é gerada para Google, né? Porque está sendo utilizada num celular ali da Apple. Ela paga também os criadores de conteúdo. Então, a receita desse vídeo aqui não vai totalmente para o YouTube, né? Parte é distribuída, por exemplo, com nós, né? Os criadores de conteúdos. Então, ela tem bastante custo ali no meio do caminho, muitos custos no meio do caminho, mas ao mesmo tempo ela consegue manter uma boa margem de rentabilidade, uma boa margem EBITDA no longuíssimo prazo, tá? Uma margem bem ok aí, tá? O que importa é o que vem a partir dessa linha para baixo, tá? Continuando aqui na análise da empresa, tá, para falar um pouquinho de lucratividade, né? Muitos investidores têm essa visão de que empresas de tecnologia não dão resultado, não dão lucro, tá? Pode ser verdade para algumas delas, sim, mas para o Google essa visão é muito errada, tá? O Google é uma empresa muito lucrativa, tá? E o lucro acompanhou também o crescimento da receita nos últimos anos, tá? Então, nos últimos 10 anos, expandiu aí 16,6% ao ano, com uma margem líquida de cerca de 20%, tá? Então, é uma empresa com uma margem líquida bem saudável, tá? Com um crescimento bem forte aqui de lucro, tá? Então vocês veem que ela teve aquele salto importante em 2021, conforme eu comentei com vocês, então saiu de um lucro de 40 bi para encostar 76 bilhões aqui de dólares em lucro no ano de 2021, então é uma empresa muito lucrativa, tá? E ela, no início da vida dela, né, não pagou dividendo por muitos anos, continua não pagando dividendo até hoje, tá? Mas a empresa, ela opta por fazer recompra de ações. Então, eu coloquei aqui no gráfico para vocês verem o total que a empresa recomprou em ações nesses últimos anos, tá? Então, somente em 2022, por exemplo, ela recomprou cerca de 59 bilhões de dólares em ações, o que é quase um payout de 100%. Então, de certa forma, o Google é quase que uma empresa de dividendos nos Estados Unidos, né? Que coisa interessante, né? Muita gente não teria essa visão. Então, ela está recomprando ali quase que 100% do lucro dela em forma de recompras, né, de ações. Isso gera também, de certa forma, aumenta o lucro por ação dos investidores, que é um movimento bem parecido com os dividendos. Então, na minha visão, é uma boa forma aqui de utilização de caixa aqui da empresa. Bom, e é muito importante também vocês sempre olharem como é que anda o caixa da empresa, como é que anda a dívida, tá? E aí, o Google, como é uma empresa que cresceu muito nos últimos anos, né? Não para de crescer, continua crescendo, levaria a gente a crer que é uma empresa muito endividada, tá? Mas muito pelo contrário, a empresa ela tem um balanço muito sólido, tá? Aqui nessa barra cinza você vê o crescimento do caixa da empresa, né? Chegando aqui ao ano de 2022 com cerca de 113 bilhões de dólares em caixa e uma dívida de quase 30 bilhões de dólares aqui. Então, o Google ele tem um balanço muito sólido mesmo, tá? Um dos mais sólidos aí no mercado. Dinheiro aqui de sobra para fazer aquisições e também para passar com tranquilidade momentos mais complexos, como a gente está vivendo agora no ano de 2023, tá? E por conta disso, a gente vê que a empresa, né, o Google, tem uma dívida líquida aqui sobre EBITDA negativa. Então, ele é uma empresa muito sólida, com essa questão de caixa bem tranquila para quem se preocupa com esse tipo de coisa, né? Não gosta de investir em empresa endividada, o Google não deve te preocupar nesse sentido. Outra coisa importante da gente olhar é justamente como que anda a geração de caixa da empresa, tá, pessoal? Tem muita coisa que é um pouco confusa ali na análise de empresas, principalmente na análise de estoques. Por isso que é sempre importante a gente olhar o lucro, mas também olhar a geração de caixa para ver se realmente está acompanhando, se faz sentido, né? Se a empresa não está queimando caixa, tá? E aqui a gente vê a geração de caixa operacional do Google nos últimos anos, tá? Então, saiu lá de 2013 de 18 bilhões para chegar aqui em 2022 com cerca de 91 bilhões de geração de caixa. Então, mais uma vez, a gente vê aqui esse gráfico em linha crescente, um crescimento muito forte aqui de fluxo de caixa operacional, tá? A empresa, né, o Google, ele é uma empresa muito inovadora, então ele está sempre comprando, fazendo aquisições, fazendo novas apostas, né? Ele tem uma linha de negócio onde ele chama de Other Bets, onde ele tem várias empresas ali que ele está financiando a operação para ver se essas empresas dão algum tipo de modelo de negócio que faça sentido, que vão valer muito mais no futuro, e fora custos com pesquisa e desenvolvimento que a empresa tem que manter, né, os milhares de engenheiros que ela tem, milhares de programadores que ela tem, enfim. Então é uma empresa que tem que investir bastante em CAPEX e pesquisas em desenvolvimento, né, investimento em novas oportunidades, novas opcionalidades. Por conta disso, ela tem investido bastante. A gente vê aqui
o quanto que ela tem colocado em CapEx nos últimos anos, tá? Então, CapEx e pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, só em 2022 foi cerca de 31 bilhões de reais, tá? Ao mesmo tempo, isso cabe bem na geração de caixa dela. Vocês vão ver que o fluxo de caixa livre, que é outra barra azul aqui, ainda sobrou 60 bilhões em 2022, 67 em 2021. Então, ela não tá fazendo nenhuma loucura, tá sobrando o fluxo de caixa livre para a empresa, mas mesmo assim tem que ter em mente que é uma empresa que precisa investir bastante para se manter inovadora, para continuar crescendo. Isso daqui é uma característica do modelo de negócio do Google. Falando um pouco agora de retorno histórico e do valuation da empresa, tá? O Google deu um retorno histórico desde o seu IPO lá em 2004 de cerca de 3.400%, então foi um retorno muito forte, né? Quem investiu em Google ali apostando, principalmente surfando aqui aquela onda de crescimento das empresas de tecnologia que durou de 2009 até 2019, 2020, surfou bem e conseguiu ganhar bastante dinheiro, né? Ter bastante retorno ali com o Google, né? E nos últimos 10 anos, mesmo assim, a empresa deu um retorno interessante, um retorno bom aí de 354% ao ano, tá? Gerando aí bons retornos aos seus investidores, tá? Em se tratando de valuation, a empresa hoje, né, o Google, ele é, na minha visão, uma empresa mais madura, ele tem vários produtos e serviços ali mais maduros dentro do seu modelo de negócio, então faz sentido já sim olhar o preço-lucro, né, que é o PI aqui, para o Google, tá? E hoje ele está com preço-lucro aqui de cerca de 20 vezes, que é abaixo da média histórica, tá? Se a gente olhar a média histórica ali, quando as taxas de juros não estavam em alta, né, quando estava um momento mais normalizado da história dos Estados Unidos, chegou a ter ali um preço-lucro de 40, 50, 30 vezes, e hoje está ali cerca de 20 vezes, podendo ser uma boa oportunidade, mas lógico que não seria só olhando o PI que a gente chegaria nessa conclusão, tá? Precisaria olhar bem mais coisa, fazer um valuation um pouco mais complexo, que é o que a gente faz lá no GA e é o que a gente passa lá para os nossos assinantes, mas isso daqui é interessante da gente ver que está abaixo da média histórica, né? O mercado realmente apostando aí numa desaceleração de todo o setor tech, né? Bom, e partindo aqui para pontos fortes e fracos, tá? Principais pontos fortes aqui que eu separo para o case de Google, tá? O primeiro é o monopólio, tá? Então todo mundo conhece ou precisa utilizar os serviços do Google aí quase que diariamente, né? Então, quando você pensa em buscar alguma coisa na internet, você normalmente vai dar um Google, você pesquisa pelo Google, apesar de ele ter concorrentes na linha de negócio do Google, principalmente na Ásia ali, nenhum tenha o monopólio do Google como ele tem hoje, tá? Fora isso, tem o YouTube, né, o Google Maps e vários outros serviços que vão ali quase que criando um ecossistema, dificultando o cliente que está dentro desse ecossistema sair, tá? Então, realmente tem bastante vantagem competitiva no modelo de negócio do Google, né? Imagina quantos milhões e bilhões de pesquisas são feitas diariamente e ele consegue ter todos esses dados dentro dele. É muito difícil um outro entrante tentar combater o Google, tá? Um pouco parecido com o de cima, tá? São as marcas fortes, então todo mundo conhece o Google, o YouTube, o Maps, o Android. Então o Google ele tem marcas muito fortes, né, que ficam na cabeça da pessoa, que são sinônimos do serviço que ele presta, né? Então geralmente a pessoa fala, vou dar um Google, pesquisa no YouTube, vou olhar no Maps. Ninguém fala, vou olhar na ferramenta de busca. Então ele tem marcas bem fortes, isso daqui tem também o seu valor, tá? É uma empresa muito inovadora, então a gente vê aí o tanto de serviço que ela lançou nos últimos anos e todo ano lançando serviços, tá? Novos serviços, novos produtos, sempre antenada, investindo bastante ali em pesquisa e desenvolvimento. Isso aqui é muito importante para um mercado competitivo como é o americano, então a empresa não pode ficar parada como a gente vê empresas aqui no Brasil, que tem empresas aqui no Brasil que ficam meio que esperando o mercado se mexer. Não dá para fazer isso lá nos Estados Unidos e a empresa, né, o Google, eu vejo que eles sabem fazer isso bem, tá? Um outro ponto positivo aqui, a empresa é lucrativa já e geradora de caixa, então é uma empresa bem interessante para quem gosta de investir em empresas rentáveis, empresas com bons números, que não gostam de apostar numa empresa que vai fazer um turnaround, uma empresa que pode ser que vai crescer. Então não, o case de Google é um case já consolidado, é um case que já funciona, que dá certo, que tem margens boas. Então ela tem esse ponto positivo, tá? Outro caso, ponto positivo aqui, o balanço sólido, né? Então uma empresa com um balanço muito sólido, sem dívida, mais de 100 bilhões de dólares em caixa. Então é uma empresa aí bem tranquila, tá? Para se investir. Opcionalidades aqui é uma das coisas que eu mais gosto no Google, é justamente as opcionalidades. Então ele investe um pouquinho em várias coisas diferentes, várias empresas diferentes, e se uma só der certo, essa que deu certo pode valer centenas de bilhões de dólares, como ele fez com o YouTube, né, 10, 15 anos atrás. Então, essas opcionalidades, né, é uma forma muito inteligente, né, ao meu ver, mais inteligente, por exemplo, do que o Facebook de se investir, tá? Então, o Facebook, ele tá apostando muito no metaverso, que é uma ficha só, digamos assim. E o Google, ele aposta muito em várias coisas, né? Porque só uma delas precisa dar certo para o retorno compensar. Então, na minha visão,
nesse sentido de alocação de investimento, faz mais sentido, né, a estratégia do Google do que do Facebook, tá? E outro ponto forte importantíssimo aqui é a barreira de entrada, né? Como eu mostrei para vocês, é um serviço de custo alto, né? Tem data center, tem os parceiros, né? Tem os bilhões de pesquisas que são feitas diariamente, tem uns milhares de milhões de vídeos que tem no YouTube já. Então, são várias coisas que não dá para você replicar da noite pro dia. Você só consegue replicar depois de anos e anos e anos atuando ali nesse segmento. E quando a gente olha as margens do Google, né, a margem líquida é 20%. Será que vale a pena arriscar, tentar combater o Google para ter uma margem líquida de só 20%? Então, o Google fica aí nesse estado muito tranquilo, onde ele tem quase que um monopólio e não se preocupa muito com isso. E falando agora dos pontos fracos, né, o risco de disrupção, acho que ficou mais claro agora depois do lançamento do ChatGPT, que é aquela inteligência artificial de um serviço de busca que tenta ali concorrer com o Google. Não que eu acho que isso aqui é importante no presente, tá, pessoal? Na minha visão, não. Isso daqui não é uma ameaça presente. A Google também tem ali produtos e serviços onde ela está estudando, investindo em inteligência artificial. Isso daqui, a inteligência artificial em si vai ser acoplada aí a todos os produtos e serviços da Google, mas é só para vocês entenderem que existem formas de disruptar um serviço que até então, né, até uns 2 anos atrás, eu lembro que ninguém via como que podia ser que o Google ia ser disruptado, né, era impossível. E a gente viu que é possível sim, então é sempre bom a empresa manter os investimentos e manter sempre se atualizando, tá? Competitividade, então, em vários modelos de negócio do Google, né, em vários dos negócios dele, no Google, no YouTube, no Maps, enfim, todos eles, o Google tem, no cloud, né, principalmente o Google tem alguns concorrentes, alguns competidores bem importantes. Então, por exemplo, no serviço de busca, ele na China não pode nem entrar direito, então ele tem outro serviço de busca lá que compete com ele. No serviço de nuvem tem a Microsoft, a Amazon, gigantes aí combatendo com ele, né? No serviço de ads ali tem a Meta, né, que é uma das melhores e maiores que fazem um serviço de direcionamento de publicidade. Então, em todos os segmentos do Google, né, ele tem ali um certo nível de competitividade com empresas gigantes, tá? Empresas que também são muito boas no que fazem. Então, isso aqui com certeza também é um risco da empresa, tá? O risco de regulação, então, o Google é uma empresa gigantesca, né, que tem os dados de muita gente, muitas empresas e pessoas no mundo todo, e todos os governos do mundo estão de olho nisso aqui, seja para taxar empresas muito grandes, taxar o lucro de empresas gigantescas, seja para reduzir o poder dessas grandes empresas de tech, né? Limitar o acesso aos dados que elas têm das pessoas e empresas. Então esse risco aqui tem que estar no seu radar também, tá? Um outro ponto fraco é a receita concentrada em ads e nos Estados Unidos, principalmente. Então, a gente viu que no momento de enfraquecimento ali da atividade econômica dos Estados Unidos e de redução do investimento dos clientes do Google em publicidade, isso fez com que o lucro da empresa caísse, a receita caísse, desacelerasse. E principalmente esse risco aqui de estar muito focado nos Estados Unidos nunca é bom, tá, pessoal? Pode ter alguma mudança de legislação, alguma mudança jurídica, alguma coisa que aconteça culturalmente ali somente nos Estados Unidos que impacte a receita da empresa. Então é sempre bom a empresa estar bem diversificada, tá? A governança da empresa coloco também como ponto negativo, porque a empresa tem um tipo de ação que é a classe B, que tem direito a 10 votos e não é negociada. Então, os fundadores e os donos, quem tem essas ações, tem muito mais de direitos do que quem tem a classe A ou classe C. Então, isso aqui, na minha visão, não é um ponto positivo, mas se você for investir, você tem que entender e aceitar. Bom, esses eram os pontos fracos, tá? Tava escrito aqui balanço sólido e sem dívida, mas eu copiei dali de cima. Isso com certeza não é um ponto fraco, é sim um ponto forte da empresa. Então desculpa aí porque tava escrito aqui e não era realmente um ponto fraco. Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir esse vídeo e recomendar esse vídeo para algum amigo seu que está investindo também no exterior, que quer investir no exterior. Ao longo dessa semana e desse mês aqui, do próximo mês, a gente vai começar a trazer mais conteúdos de investimentos no exterior. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve para você não perder nenhum dos próximos conteúdos, beleza? Por hoje é só e até o próximo vídeo.